vários costumes que temos nas casas aqui do Brasil não existem nas casas dos Estados Unidos. Hoje eu vou mostrar para vocês coisas que você só encontra nas casas americanas. Todas as casas dos Estados Unidos têm ar-condicionado central, tanto para quente quanto para frio. É um costume e também uma necessidade. As casas, na sua grande maioria, são feitas em madeira. E o que acontece? A madeira tem um tempo de vida reduzido, por conta de umidade, etc. e tal. Então, nós precisamos desse ar dentro da casa para retirar esse ar condicionado dentro da casa, para retirar a umidade dessa casa, a gente ter sempre essa madeira sequinha, que vai possibilitar que essas casas durem muito mais anos. As portas e janelas da casa permanecem fechadas o tempo inteiro. Uai! Sim, fechadas o tempo inteiro. Eles não têm o costume que nós temos de abrir a janela para ventilar, de tomar um arzinho de manhã para entrar um sol, etc. Isso não existe. As janelas são fechadas o tempo inteiro. Primeiro, obviamente, porque se o ar-condicionado está ligado o dia inteiro, nós precisamos que as janelas e as portas estejam fechadas para esse ar não ir embora, né? Segundo, porque nos Estados Unidos não existe o costume de ter nas casas ajudantes domésticos, né? Pessoas que trabalham como diaristas, etc., que ajudam os moradores na limpeza daquela casa. O que acontece? Essas janelas, essas portas, elas permanecem fechadas e elas têm também uma borracha de vedação que ajuda a não entrar, além de ajudar o ar não sair, ela ajuda a poeira a não entrar, mantendo assim a casa limpa por mais tempo. Outra curiosidade que temos nos Estados Unidos é que fora da área de box ou de banheira, que também é muito comum por lá, né? Tipo aquelas de hotel que você entra, não é de hidromassagem, mas é uma banheira, vai entender, costumes. Do lado de fora, não tem ralo. Mas Patrícia, como que eles limpam os banheiros? Com pano. Ninguém joga água no piso do banheiro. Continuando na saga banheiro, os banheiros não têm janelas. Óbvio, mas Patrícia, eu fiquei numa casa, eu tinha janela. Claro, uma ou outra tem, mas a sua grande maioria não tem janela. E quando elas existem, elas são pequenas e não abrem. Elas só têm um pouquinho de iluminação. E não são todos os banheiros que tem, a grande maioria não tem, tá? Tá, e como é que a gente faz com a umidade desse banheiro? Lembra que eu falei que a casa toda tem ar-condicionado central, etc e tal? Também existe uma boca de ar-condicionado dentro do banheiro. Então, todos os banheiros têm ar-condicionado, o que ajuda a retirar a umidade desse banheiro e não ter maiores problemas. Eles trabalham também com aquele vento kit, né? Que é aquela exaustãozinha que quando você liga o interruptor da luz funciona junto para poder tirar o odor, essas coisas. Então, é ar-condicionado e vento kit para exaustão de odor. Todas as casas nos Estados Unidos têm eletrodomésticos como itens básicos de série. Que nem parede, que nem teto. Você não pode construir uma casa e vender ela sem eletrodoméstico. Ela faz parte da casa, assim como o ar-condicionado. E o que eu falo por eletrodoméstico? Geladeira, hoje em dia side by side. Máquina de lavar louça, fogão, forno, micro-ondas, triturador embaixo da pia, máquina de lavar roupas e secadora. Faz parte da casa. As mais modernas, obviamente, as mais novas têm eletrodomésticos mais modernos, as mais antigas já têm eletrodomésticos mais antigos, mas todas têm. As casas, na sua grande maioria, não têm tanque de lavar roupas. Bem Estados Unidos isso, né? Pois é. As casas não têm tanque de lavar roupas. As mais novas hoje, elas estão ficando abrasileiradas, vamos chamar assim. Eles estão fazendo aquela bancada que tem o tanque de embutir, uma coisinha mais diferente. Mas a sua grande maioria não tem. E mais uma curiosidade, não existe uma área de lavanderia próxima à cozinha ou próxima à garagem, que nem a gente costuma fazer aqui no Brasil. Ela fica no nível dos quartos. Se a casa tem 2 pavimentos e os quartos ficam todos no segundo pavimento, a lavanderia vai ficar lá dentro. Ela só não é de carpete, mas é quase. O corredor de carpete, abriu a portinha, tem 2 máquinas, aí é um pisinho cerâmico ali, mas do lado do carpete. Por quê? Lembra que eu falei que eles não têm ajudantes domésticos? Então, eles precisam de praticidade para o dia a dia, porque os próprios moradores da casa cuidam da limpeza, cuidam da roupa e cuidam dos filhos, etc e tal. Então, o que acontece? Eles tiram a roupa do quarto, do banheiro, botam na máquina de lavar, botam na máquina de secar, não passam a roupa, tiram a roupa quente ainda, né, para não ficar amassada, dobra e já leva para os respectivos quartos. Então, isso para eles é
Super normal e super prático. As casas possuem sempre uma central de alarme. Nossa, mas os Estados Unidos falam que é tão seguro e que não tem criminalidade. Não é isso. Obviamente que existem lugares com mais criminalidade, com menos criminalidade, mas ela vem de fábrica, tá? Esse alarme só vai ser ativado se você contratar uma empresa, né? Aquela coisa que é ligada no telefone, que dispara, etc. Mas, se você não tiver o alarme ativado, ele vai ter sempre 3 botõezinhos. Um de bombeiro, um de polícia e um de ambulância. E se você precisar e apertar qualquer um desses botõezinhos, eles surgem da terra, assim, 2, 3 minutos, tá tudo lá na porta. É ruim às vezes, sabe? Porque às vezes você ativa um sprinkler, né? Que é aquele negócio de fumaça, esquece alguma coisa no fogo, quando você vê o corpo de bombeiro inteiro tá na sua porta. Mas funciona, tá valendo. Outra particularidade das casas americanas, apesar de que isso pode variar de estado para estado, e meu maior conhecimento é nas casas da Flórida, é que na sua grande maioria essas construções são feitas em madeira. Às vezes o pavimento térreo é feito de alvenaria, né, que são blocos de cimento, mas a laje entre o pavimento térreo e o pavimento superior é em madeira e o pavimento superior é todo em madeira. A construção das piscinas também é diferente da nossa. Enquanto nós fazemos as piscinas de alvenaria em blocos, pilares, vigas e aquele fundo todo de concreto, lá é feito diretamente em concreto usinado. Como que isso funciona? Eles vão construindo a piscina conforme vai bombeando concreto. Então é colocado uma tela, eles fazem escavação, colocam uma tela, vai bombeando e eles vão sarrafiando aquilo. Assim os cantos acabam, obviamente não ficam retos, não ficam chanfrados, acabam ficando curvos, né? Por conta dessa massa que foi sarrafiada no local. Após esse concreto, é passada uma massa de quartzo. Essa massa já vem na cor que você quer, em tom de cinza, em tom de bege, em tom de marrom. Já é passado essa massa de quartzo e é colocado nos azulejinhos pequenininhos, assim, tipo 10 por 10, só na beiradinha da piscina mesmo. 2, 3 fiadas somente. Outra curiosidade, ainda falando de piscinas, e que vocês já devem ter visto bastante por aí, e que eu não sei dizer se é obrigatório, se não é. Aquela cerquinha para criança, eu sei que é obrigatório, porque é uma coisa, né, de segurança, uma coisa de segurança. Mas muitas das casas têm aquela proteção em cima de tela. Para que ela existe? Ela impede a entrada de insetos, a entrada de animais, impede de cair folha, então você consegue manter a sua piscina limpa por mais tempo, e ela também protege contra a incidência de raios solares, ela diminui aproximadamente 40% a incidência desses raios. Uma curiosidade muito legal, que tenho certeza que você não sabia, é que nos Estados Unidos nós não temos porcelanatos. Louco isso, né? Eles trabalham com pisos cerâmicos, aqueles que nós trabalhávamos há 20 anos atrás, com a bordinha bold, que é aquela que fica um rejunte grande, larguinho, sabe? Aquela das casas mais antigas. E na sua grande maioria, 40 por 40, 60 por 60, bem diferente dos grandes formatos que hoje a gente trabalha aqui no Brasil, que quase não tem rejunte, que é o que a gente chama de junta seca, né? Ou acabamento retificado. E a gente já trabalha a partir de 1 por 1, nem se fala mais 60 por 60. Então, eles não têm essa tecnologia. O Brasil está muito avançado nisso, com grandes empresas, com grandes fábricas, grandes indústrias de formatos, de acabamentos, de texturas. Então, é uma curiosidade que é muito interessante. Se você quiser ter isso nos Estados Unidos, você precisa importar. Todas as pias de cozinha precisam ter triturador de alimentos. Eles não têm o costume de jogar alimentos no lixo, no saco de lixo. Então, esses alimentos eles são jogados dentro do triturador, né, que é acionado com um botãozinho e mais a torneira ligada. E esse alimento ele é triturado, ele vira uma água, né, e vai embora para o esgoto deles. Todas as casas têm triturador e eu acredito que seja obrigatório isso. E mais uma curiosidade da pia da cozinha é que eles não têm área molhada, igual nós temos aqui no Brasil. A gente tem a parte de área molhada, né, que é onde fica aquela lambança ali do escorredor e tudo mais, e a parte de área seca. Não, lá é tudo área seca. Eu acho que é porque eles não lavam louça. Colocam tudo na máquina de lavar louça e não tem nenhum problema com isso. Quando você vai vender uma casa nos Estados Unidos ou alugar, você não pode colocar em 10 imobiliárias e cada uma ir lá e colocar uma plaquinha na sua fachada. Isso é proibido. Primeiro que você
só pode vender com um corretor, né? Você não pode colocar no mundo imobiliário. E depois a placa de venda, ela tem que atender aos padrões da comunidade, da associação de moradores daquele lugar. Então você vai ter uma única placa e é no formato e no local exato que a associação de moradores deixa você usar. Nos Estados Unidos, todas as torneiras têm água quente e fria, exceto as torneiras de jardim. E essas águas são aquecidas predominantemente por aquecedores a gás. Uma outra curiosidade da cozinha é sobre o exaustor do fogão. Você vai ver muitas vezes o micro-ondas colocado bem acima do cooktop, né, do fogão deles. Você fala, poxa vida, mas vai ficar todo engordurado, como é que funciona isso? Cadê a exaustão? Tem um botão, não é um botão que tem de pipoca para você no micro-ondas, tem um botão escrito fã, que é o exaustor. E embaixo do micro-ondas ele funciona como um exaustor. Então você liga o botão do micro-ondas e ele tira todo aquele vapor e aquela gordura que você está fazendo no seu fogão. Então essas são as curiosidades das coisas que nós só encontramos nas casas dos Estados Unidos, diferente dos nossos costumes brasileiros. Se você souber de mais algum, me conta pra gente fazer mais um vídeo sobre esse tema. Se você não sabia de algum deles, me conta também, eu quero saber o que vocês acharam disso. Eu te vejo no próximo vídeo. Curte, compartilha e até lá!